Saudações aos filhos de Deus em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Levantemos-nos. 1 Corinthiens 10. 1 de Coríntios capítulo 10. Mas oramos primeiro. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Por esse tempo maravilhoso que nos concedeste. Perdoa os nossos males. Yamba ba louange na biso e receba nossos louvores, prière na biso, nossas orações, présence na biso, a nossa presença, lokola parfum de bon odeur, como perfume de bom cheiro. Bambola ecclesia oyo, abençoa esta igreja, banda na awa liboso na cher, desde o púlpito, kino na dernier banc, até o último banco. La maladie nyonso elongwa au nom de Jésus. Sejam curados em nome de Jesus Cristo. Vous allez les puissants conquérants, les puissants vainqueurs. Tango yo kitakalanguya na yo Nzambe, yo kamu sakabati. E o Senhor faz admirar as pessoas. Yaka okamu sabiso Seigneur. Venha nos fazer admirar. Merci Seigneur Jésus. Obrigado Senhor Jesus. Tolingi totanga makomi na yo. Ler as escrituras. Toyebi kote ya Nzambe. Sabemos pregar Deus. Efface biso. Mas apaga-nos. Yo moko lobela liputa na yo. Que tu fales ao teu povo. Oyebi posa moko na moko Nzambe. Tikete kobima na biso awa. Que a nossa saída aqui. Tolobaki ya solo. Que digamos sim. Nzambe azalaki na biso elongo. Deus estava mesmo conosco. Merci Seigneur. Obrigado Senhor. Nyonso pona lokumu na yo. Pela tua glória. Akombo na Yesu Kristo. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e que todos passaram pelo mar. Podemos sentar. Nzambe apambola kotanga meloba na kombo na Yesu Kristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome de Jesus Cristo. Bien-aimés frères et sœurs, amados irmãos e irmãs, e estamos mais alegres nesta tarde pela graça Nzambe apesi biso. Pela graça que Deus nos concedeu. O ezali église du Dieu vivant. Esta é a igreja do Deus vivo. Biso basali e nossos servos. Biso ba frère na ba sœur. Nós irmãos e irmãs. Auto croire déjà message. Os que já cremos a mensagem. Temos que ser exemplares. Amen. Amen. Na maloba, nas palavras, na misala, nos atos, na nyonso. Em tudo. Je vous avais promis la fois passée. Je prometi na vez passada que na balagote na português. Que começaria a pregar em português. Essa promessa na pesa kibino. É a promessa que eu tinha dado. Mais quand je suis retourné à la maison, mas quando voltei a casa, Dieu m'a convaincu d'une autre chose. Deus me convenceu de uma outra coisa. Deus me disse que eu seja livre. Et puis Nzamba e também Deus me disse na langue oyo ezali très facile para ngai. Que eu pregue na língua mais fácil para mim. Amen. Amen. Yango na sengi bino bolimbisa ngai. Sei que peço-vos perdão. Parce que ça bandeko ba ozela vous colonini. Há irmãos que esperam quando. Mais ça peut arriver. Mas pode acontecer. Et on se kangi biso. Que a unção nos prende. Totei pela português. Começamos a pregar em português. Mais comme nous avons notre interprète. Mas como temos o nosso intérprete. Des vrais interprètes. O verdadeiro intérprete. E não queremos incomodá-los. Parce que quand moi je vais parler en portugais. Quando eu falar em português. Ele deve lutar aí com lingala. Donc, vous allez me supporter. Eu sei que vocês vão me suportar. Me perdoaram. Que Deus bénisse. Que Deus vos abençoe. Não somos dominicanos. Esperemos domingo. À la guerre. Na guerra. On ne recule jamais. Não se recua. Na église, só vamos só esperar no domingo. Quem te disse que vai chegar até domingo? Hoje é que é o meu dia. Que Deus nos abençoe. Nous sommes toujours. Estamos sempre. Na prédication da biso. Com a nossa pregação. Coríntios, livre de correction. Livro de correção. Nós falamos assim. Correction o que é uma correção? Correção. Exakozonga na nzela. Correção é voltar no caminho. Só que nós estamos awa. Se eu estiver a andar aí. Na incliner. E quando me inclinar. Il faut na zonga. Eu devo voltar. Na se corriger. Eu me corrigir. Só que na latima be. Se me vestir mal. Na bongisi. Eu preparar. Na se corriger. É porque me corrigir. Só que na lobaki mabe para yo. Mal a você. Na
nasengi pardon, pedir perdão, na se corriger. porque eu me corrigi. Só que na salle m'a pas payer. Eu fiz um mal a um pardon, Ou pas famille ou nangai. na minha família. Là on senga pardon, Quando eu peço perdão, cela veut dire na senti une condamnation. quer dizer que eu senti condenação Et je me corrige. e eu me corrijo. Alléluia. Amém. Correction, Correção eza pe réprimander. também é repreender. Kopamela mwana, Repreender um filho, kopamela moto. repreender alguém, Babengi yango pe correction. também chamada de correção. Donc correction eza ba signification ebele. Correção tem muitos significados. Correction Correção ekozala pe châtier, pode ser também kobeta fimbu. ou castigar. Même la Bible Mesmo na apesi Bíblia, permission deu a permissão ya kobeta fimbu na mwana, de chicotear o filho, me koboma ye te. mas não matá-lo. Eza na batu A pessoa asimbi mwana batu, que quando pega filho ali, te beta mwana na yo, não, bate o teu filho. Beta mwana na yo. Bate o teu filho. mingi batu babetaka bana baninga, Os que batem muito filho dos outros azobeta ye neti aboma ye. é quase prestes a lhe matar mesmo. Betaka bana na yo. Passa a bater os teus filhos. Soki okomi na bolingo ya Nzambe, Se tiveres o amor de Deus, ndokobeta so bana na ngai. que venha mais bater os meus filhos. Okobeta bango ndenge moko, Vais bater na oyo ya yo, na oyo ya ngai. Mais soki molimo santo Mas se o Espírito nano evandi epai na yo, não habitou em você, kobetaka bana bato te. não bate os filhos alheios. Obima ngambo. Vais ter azar. Kobeta eza kokorige. Bater é corrigir. Correction elakisi mpe kopinir. Correção também significa punir. Ozwi mwana, Você pega o filho, ofukamisi você ye, lhe faz ajoelhar. osali lisumu te. Não cometeste pecado, Me mwana kolalisa nzala te. mas o filho não lhe faça dormir à fome. Punition ya kolalisa nzala A punição de fazer dormir à eza fome punition te. é punição. Wana ozoboma mwana, Aí estás a matar o filho. Okolia te lelo. Você não vai comer hoje. okolala bongo, Você vai dormir assim tina tongo. até amanhã. Mwana kokufa. O filho pode morrer Omema ngambo. e vais ter Il problemas. faut être sage dans la correction. Deve ser sábio na correção. Amen. Amém. Correction mpe elakisi Correção também significa koreparer. reparar. Montre ebebi, O relógio estragou, radio ebebi, omemi mpe réparateur, você leva ao reparador, akorige ele corrige pane. o erro ou então a avaria. Eza correction. Isso também é correção. Correction Correção eza mpe também é rectifier também retificar. to parfaire. Ou então é Correction aperfeiçoar. oyo ya église A correção da igreja, ya message du temps de la a fin, correção da mensagem de objectif ya correction o objetivo da correção eza komema église é levar a igreja na perfection à perfeição, parfaire. aperfeiçoar. Donc faut tokóma na suka Temos que chegar ao fim avant Jésus aya, antes que Jesus donc venha, nzambe aye. porque se Deus vem, Frère, não o irmão, certes, também não a mon irmã, frère, porque o irmão okomona kaka baerreur. me verá sempre com erro. Mutu aza O mutu. homem é sempre Soki homem. otelemi awa, Esse cara obandi kotala bato, começa a olhar as pessoas, wana eza juste te. essa aí não é Wana eza justo. juste te. Isso aí não é justo. Tozolobela Estamos a falar perfection sobre a perfeição selon Dieu, segundo Deus, pas selon les diacres, não segundo os pas selon les diabos, pasteurs, pas selon les prédicateurs, mais selon Dieu. mas segundo Deus. Po banzela ya nzambe Porque os caminhos de Deus eza banzela na biso. não são os nossos caminhos. Il y a des gens Há pessoas aza correct liboso ya que nzambe, são corretas diante de Deus, mais yo komona neti aza suju. mas você verá como se estivesse sujo. C'est pourquoi É por isso tozonga voltemos, na liloba na nzambe. voltemos à palavra de Soki Deus. nzambe apesi biso Saint-Esprit, Deus nos deu o Espírito. ntango ozotala frère na yo, Você olha o teu ntango ozotala sœur na yo, olha a tua irmã, okomona ye parfait, você lhe verá perfeito, parce que aza perfeita, sous le sang. porque está sob o sangue. Alléluia. Amém. Ntango ozotala pasteur, Você vê o pastor, ozotala frère, quando vê o irmão, ozotala sœur, quando vê a irmã, ozoba oyo você mpenza vê que esse mesmo, mwana na nzambe. sim, é filho de Deus. Soki mpo omoni erreur, Também vires um erro, okokorige ye, você vai lhe corrigir okangi monoko libela. e você cala a tua boca para sempre. Eza te nauti kokorige ye, Não é porque acabaste de lhe corrigir. nauti kolobela ye, Acabei de lhe falar. wana Isso, ozosumuka. aí está a pecar. Donc la correction A correção doit amener l'église à la perfection. deve levar a igreja à perfeição. Perfection de notre comportement. Perfeição do nosso comportamento. Perfection de nos habitudes. Perfeição dos nossos hábitos. Donc plus toujours avancer la message, Quanto mais avançamos na mensagem, plus il faut comme bien. e mais você deve se Donc aperfeiçoar. plus toujours comme yo kaliloba, Quanto mais vês ouvir a plus faut palavra, comme moi si malade, mais você seja uma boa plus mulher. faut comme moi malade. Quanto mais sejas um Ou bom comme homem, un bon frère, ser um bom irmão, une bonne uma sœur. boa irmã.
irmã. okomana bato bakokotia As confiance. pessoas começam a te dar confiança. Moto akopesa mwana na ye, Para te dar o seu filho, moto akopesa mbongo na ye, dar o seu dinheiro, obombela ye. para que você possa guardar para Parce ele. que aza na confiance Porque epazali. ele tem confiança para com você. La correction. A correção. Sikoyo. Agora, Tomoni Israël, vemos Israel, frère, irmãos, ezande Paul mutozo koloba, e Paulo falando bozala ignorante, de não sermos ignorantes. ke batata na biso, Os nossos pais, oya biso te. não, Oya biso te awa. não os nossos pais aqui, Batata ya ba Paul, mas os pais de Paulo, batata ya ba Juif, os pais de judeus, batata ya ba Pierre, os pais de Pedro, mpaka ya Ancien quer Testament. dizer, os ancestrais do Antigo Testamento, Oyo bazalaki kotambola na Nzambe. aqueles que andavam com Oyo Deus, babimaki na Exode. aqueles que saíram do Mais Egito, Paul alobi, mas Paulo diz bakomaki que te não chegaram na Cana. a chegar Cela veut antigamente, dire, quer dizer bazwaki Saint-Esprit te. que não receberam o Espírito Santo. Beaucoup d'appelés, Muitos chamados, mais peu qui sont des élites. mas poucos eleitos. Nzambe abengi ba Juif, Deus chamou os judeus, baye, eles vieram. Tous étaient baptisés à Moïse. Todos foram batizados por Moisés. ndenge toyekolaki ke biso nyonso awa, Vimos que todos nós Nous aqui sommes baptisés. fomos batizados. Ils ont tous mangé Que todos comeram le même aliment spirituel. o mesmo manjar Une espiritual. seule prédication, Uma só pregação yango eza mpo na église nyonso. é que é para toda a igreja. Donc après soki tobimi, Quando sairmos, biso baprédicateur nossos tokende pregadores asu na kue moko te, não vamos mais num canto tozwi 3 frères pegar 3 na irmãos 3 sœurs, ou 3 irmãos tobandi koteya bango e te. começar a pregá-los, não. Donc prédication ezochange A ngai, pregação muda. c'est la même que toi tu É a écoutes. mesma também que você ouve. La prédication prédication qui a changé le pasteur, Muda o pastor. c'est la même que tu É a écoutes. mesma que você Donc ouve. faut la semence en Deve Nzambe, ter a semente de faut Deus la changer. para que sejas Si tu n'es mudado. pas la semence de Se Dieu, não fores a semente de Deus, nous allons crier, vamos gritar. tu ne changeras pas. E tu nunca mudarás. le même aliment spirituel. O mesmo manjar espiritual. Ils sont tous bu au breuvage spirituel. Beberam toda uma mesma bebida espiritual. Car ils buvaient à un rocher. E bebiam de uma rocha Spirituel que les suivait. os seguia. Et ce rocher était Christ. E essa rocha era Cristo. Donc libanga penzako, A rocha mesmo. mais Bible alobi, A Bíblia diz libanga que wana essa rocha ezalaki Jésus-Christ. era Jesus Cristo. Libanga ezobimisa mai, A rocha que faz sair mai ya água. salite te, Não era água suja. mai ya kobeba te, Não era água suja. lopi Mas água pura. eza na mai te ekokai na mai wana. Não tem uma água semelhante àquela água. Eza na mai te na Não mokili tem uma água oyo nesse mundo ekokani que é na semelhante mai com a água oyo bampaka bamela. que os ancestrais beberam. Me mai yango mpe Mas essa água também eutaki mpe ya satana te, não veio de Satanás. eutaki mpe ya Jésus. Veio mesmo de Jesus. Mais Mas c'est la semence de la personne, é a semente da pessoa, le cœur de la personne. o coração da pessoa. Donc mutu depuis ebandeli, E o homem diz do princípio, banda libuma mama na ye, do ventre da sua mãe, banda na germe oyo ya diz procréation, do germe da procriação. donc banda na ebandeli ya Você zemi diz do princípio da gravidez. aza ngulu. Ele é porco. banda na ebandeli ya zemi Diz do princípio da gravidez. aza ne mbwa, O homem é cão. ata balalisi na predi, Mesmo se lhe fizerem dormir no ata balalisi na ou kilamba então no quilamba, aza mbwa, ele continua a ser um cão. ata batieli biloko na mesa Se lhe colocarem comida na mesa, aza ngulu, continua a ser um porco. ata un véritable prophète Mesmo se for um verdadeiro, aye na bilei ele vier com alimento, ye aza mbwa, ele continuará a ser ye cão. aza ngulu. Continuará a ser porco. Akoshange te. Nunca vai mudar. La semence A semente. oyo makambo tozoteya Estamos a eza te pregar, ke não é. imagination. Uma imaginação. Donc, 2 fois 2 est égal à 4. Mais 2 mais 2 é igual a 4. makambo oyo Essas eza coisas, te kobana koimagine nem começa a imaginar. ekozala nango te ekozala nango te Não é porque pode ser. soki oza mwana nzambe Você é filho de il Deus, va produire le fruit de você l'évangile. produzirá frutos do soki evangelho. oza mwana nzambe te Não for filho de Deus, okokoka kovivre parole te viverás também a palavra. ata oimite Mesmo se imitar, ata oforce mesmo se você ata forçar, oye mesmo awa se vieres aqui, même togene mesmo se jejuar, même toprier mesmo se orar, tu ne vas pas changer você não vai mudar, parce que semence na yo porque a tua semente Eza elifelo. é a semente do inferno. C'est grave, hein? Isso é grave. vous pensez que Você pensa aqui Esaú azalaki na posa okende life que Esaú queria ir ao inferno.
Toka 5 heures. Aquele que transpirava de Voilà qu'on a papa na yelo wakolia. para comida para o seu pai. Mais c'était un bon garçon. Era um bom jovem. Il chantait bien. Ele cantava Il bem. prêchait bien. Ele pregava Un bem. bon pasteur. Era um bom pastor. Il travaillait. Ele trabalhava. Il payait les dîmes. Ele pagava Et les offrandes. e dava Mais oferta. la prédestination. Mas a predestinação. Esaú Kendali fait. Esaú foi ao inferno. Ginas, Judas, un apôtre apóstolo irréprochable. irrepreensível. Você que eu disse, Pas nouvelle naissance. não tem o novo Correction oyo. essa correção Eza selon te biso. não é segundo nós. Ngai tem na corriger yo. Não sou quem vou te Ngai tem na corrigir. koloba. Também não direi. Ozotambola bien. Estás a andar bem. Ozotambola bien te. Estás a andar mal. Oui, na koloba. Sim, eu posso dizer, Mais jamais na koloba parfaitement. mas nunca direi perfeitamente. Jamais le pasteur Pastor me nunca. connaîtra Nunca parfaitement. me conhecerá perfeitamente. Jamais te connaîtra parfaitement. Ninguém jamais te O conhecerá pasteur, perfeitamente. eza na bato babetela bango maboko. Tem pessoa também que lhes En aplaudiu. tout cas, frère wana, Esse irmão en mesmo, tout cas, sœur wana, essa irmã mesmo, yo bazawa te. hoje eles não estão aqui. Pour vous dire, Para vous la dizer, correction, a correção c'est Dieu. é Deus. Dieu qui connaît les cœurs. Deus é quem conhece o coração. Dieu qui sonde les cœurs. Quem são da coração. Il nous connaît plus Ele é que nos que conhece nous-mêmes. mais do que a nós mesmos. La Bible dit, A Bíblia diz, qui connaît les cœurs de l'homme? quem conhece o coração do homem, Si ce n'est pas Dieu senão Deus et l'homme lui-même. e o homem ele mesmo. Malheureusement, qui connaît les cœurs de l'homme? Não distraam quem conhece o coração C'est do le homem. pasteur. É o pastor. C'est pourquoi vous devez le Só que supporter. você deve Parce suportar. qu'il commettra toujours des erreurs. Ele sempre cometerá C'est erros. un homme. Ele é um homem. Mais Dieu Mas Deus ne commettra jamais d'erreurs. jamais cometerá erros. Jésus, Jesus, il est parfait. ele é perfeito. Il me connaît. Ele me conhece. Ndenge nazoteya, Como estou a pregar, ayeba intention na ngai. ele sabe a minha intenção. Pourquoi je prêche le Por message? que prego a mensagem? Pourquoi je suis ici? Por que estou aqui? Pourquoi? Por quê? Ata nalobi, Mesmo se eu disser, Nzambe ayebi motema na ngai. Deus sabe o meu coração. Et Dieu connaît ton cœur. Deus conhece o teu coração. Pourquoi tu es ici? Por quê? Por que que você está aqui? La correction. A correção. Mais la plupart Mas a maioria d'entre eux dentre eles ne furent point agréables à Dieu, não foi agradável a Deus. Puisqu'il périt dans le désert. Pelo que pereceram no deserto. Ebele kata bango, Muitos dentre eles, 2 millions 2 milhões, 1998. mas 1.998 il y a ma frère, dos irmãos Na e bassin, irmãs bakufa. que morreram. Nzambe abikisa mibale. Deus apenas salvou 2 pessoas. Sikoyo Paul azongi le kitini wana. Paulo voltou nessas Mpona kokebisa bandeko ya Corinthe. a divertir os irmãos de Parce Corinto. qu'amonaki na kati ya E Corinthe, viu que em Corinto beaucoup de désordre. havia muita desordem. azui bango exemple wana. Então tomou para eles esse exemplo. Ndenge mpe biso, Como também le nós, Saint-Esprit nous a conduit o Espírito Santo nos conduziu d'aller prendre ça, de pegar isso d'exposer à l'église. e expor à igreja. Parce que tonote na kati ya Luanda, ndenge tobanda, Como começamos, c'est comme tokokai na Corinthe. é como somos semelhantes a Corinto. Alors attention frère, Então cuidado, irmãos. attention, Cuidado. Dieu parle pour la dernière fois. Deus fala pela última vez. Le message du temps de la A fin, mensagem do tempo c'est la do fim dernière correction de Dieu é a última correção de Deus sur la terre. sobre a terra. Nzambe akotina su prophète Deus moko. jamais mandará um outro profeta. Ni un grand docteur E o awesu. grande doutor não virá mais. C'est fini. Acabou. Jésus maintenant, Jesus agora, il est tenté de laver, ele está a de lavar. purifier, Ele está de purificando. sanctifier Está santificando son église. a sua igreja. Parce que azopela moto abana. Ele está a arder para Cristo. Alléluia. Amém. Bafiancé bazao, Aqui há noivos. bazopela moto. Estão a Soki queimar. mutala fiancé, Quando estão no azopela moto estão a abana. queimar para Et casar. notre Dieu, Nosso Deus, il est le grand fiancé. que é o grande noivo. Il a fiancé l'église. Ele noivou a Et igreja. Jésus, E Jesus aningi avanda na lingomba na ele ye. quer estar já com sua igreja. Aza posa ta cette église. Ele quer fazer mostrar a igreja. Comment lui il est Como roi. é que ele é rei. Aza na biloko abombi. Tem essas coisas escondidas. Seigneur Jésus, O Senhor Jesus, azo briller. ele está a queimar. Alléluia. Amém. Le Seigneur, O Senhor, il veut vivre avec nous. ele quer viver conosco. Le Seigneur, O Senhor, il est prêt. ele está pronto. Il est allé préparer une place. Foi preparar um lugar. Ana posa Ele quer avanda na yo. viver contigo. Na yo. Com você. Aza impatient. Ele está Patience impaciente aussi la ye. para esperar. Lobi frère akufi. Como irmão morreu. Lobi sœur akufi. E a mãe irmã morre. Zamba alingi. Deus quer Dokota na éternité. entremos à eternidade. Dokota na vie éternelle. Entremos na vida Tomona eterna. ye. E possamos ver. Zamba zeli 3. Deus esperou demais. 6000 ans déjà passés. Já se passaram 6.000 anos Pour restaurer son église. para restaurar a sua igreja.
Ne blaguez pas avec la parole. Então, não brinca com a palavra. Et chaque jour qui passe, Cada dia que passa, tes jours sont éliminés. os teus dias estão a ser eliminados. Tes jours sont éliminés. Os dias estão a ser eliminados. La correction. A correção. Tous n'ont pas plu à Dieu. E todos não agradaram a Deus. Et Dieu les a éliminés E tous. Deus eliminou a todos. Só que Nzambe Se Deus a éliminé ma Corée, eliminou Coré, ba Data, Datã, ba Abiram, Abiron, ba frère na ba sœur. irmãos e irmãs, Ebele. muitos e muitos, Bana ya Abraham, filhos de Abraão, bana ya Jacob, filhos de Jacó, bana ya Isaac. filhos de Isaac. E bongo E yo, agora você, papa na yo, teu pai, Bible yebi ete. filha, nem sequer lhe Mama na conhece. yo, Tua mãe, Bible yebi nem ete. sequer lhe conhece. Tozwi ngolu, Nós achamos consacré la grâce Não te. brinca com La a grâce est A graça é grâce graça à celui qui la para quem o considère recebe comme como grâce. graça. Kokanisa te, nana koya toujours E awa. sempre virei aqui, Koganga. gritar e Le gritar. passé sera toujours O pastor ici. estará sempre aí. Non, frère. Não. Un de ce matin, Dessas un manhãs, de ce soir, uma dessas tardes, okomona ngali você susu. não me verá mais. Na 1990 na mona ngai. Quem me viu em 1990? Azak. Não há ninguém. 95. 95? Azak. Não há ninguém. 99. Em 99? Azak. Ninguém. Comment? Tá sabendo? Mais je vivais. Mas eu vivia. Et demain aussi, E também amanhã ça sera la même chose. será a mesma coisa. Parce que Dieu Porque Deus répète les événements. repete os eventos. Ne blaguez pas, mes sœurs. Então não brinquem, minhas irmãs. Ils n'ont pas la parole. Vocês que veem Voyons la parole, que ouvem a palavra, pratiquons la parole, pratiquem a palavra. vivons la Vivam a parole. palavra. Le Seigneur, O Senhor, il revient bientôt. Ele vem brevemente. Quand tu as internet, Entre na internet. tu as là l'église à Lubumbashi, Veja as igrejas de Lubumbashi. tu as l'église à Kisasa, Veja a igreja de Kinshasa. tu as l'église As igrejas. Nenge Zotonda. Como é que estão a Banda Awa, Diz qui daqui, n'est pas pasteur, quase até na casa do pastor. et Keboye, Vai assim. Banvouama, Ricos. Bata pasteur, Balia Matembele, Lokola Yo. Não são pessoas que comem rama como você. Des boss, Mas ricos mesmo. des grands hommes sur la Grandes terre. homens sobre a terra. Mais va comprendre Mas que entenderam dans peu de temps, que daqui a c'est lui pouco, qui a dit je vais venir, Aquele que deve il va revenir. virá. Va comprendre Eles que entenderam mon client, que este mundo, c'est la politique, quer c'est seja la política, classe, quer seja c'est la nuance, quer seja- c'est la misala. seja Tout trabalho. est vanité. Tu é vaidade. Jésus, Jesus, il va rétablir son royaume. ele restaurará o seu reino. Ne blaguez pas avec la parole. Não brinca com a Ne palavra. pensez pas Não pensa. au Manoya Kaka, Começará a c'est la Zoyembisa. Este irmão está a fazer Não. Un jour, dia, comment on a eu ce você não lhe verá mais. Pour un jour, la Zalakate, Porque dia ele também não estava aqui. à mon âne, Ele apareceu. et je peux rebondir. E dia também pode desaparecer. Celui qui était, Aquele que era. qui est, E que é. et qui vit. E que será. Kota la Mutute. Então não olha ninguém. Ne soyez pas éliminés. Não seja eliminado. Amen. Amém. Les grands correcteurs, ils ont corrigé l'église. O grande corredor que está a corrigir a igreja Ils ont pas certé. não é o pastor. La personne qui corrige l'église, A pessoa que corrige a igreja c'est la parole. é a palavra. Donc, et les pasteurs, Quer o pastor, et les anciens, quantos et anciãos les diacres, e diáconos, et les prédicateurs, pregadores, tous, todos la seule iloba. abaixo da palavra. La parole A palavra est au-dessus. está acima. Au-dessus, Acima, jusqu'au ciel. acima até o La universo. A parole palavra remplit tout l'univers. enche todo o universo. Et nous, E nós nous sommes en bas. estamos abaixo. Mututa kwa discuter la parole. Ninguém pode vir discutir com a palavra. Même ça lui passe. Mesmo se doer, C'est la correction. mas é a correção. Une vraie correction. Uma verdadeira correção Il faut que ce soit Wakanda. deve te deixar pelo menos nervoso. Si Dieu n'avait pas une correction, Se Deus não tivesse uma correção, il faut que la mangomba. então temos que ficar nas denominações. Totiki mangomba. Deixamos as denominações. Parce que tu as une correction. Ouvimos a correção. Tu as qu'on vende la correction. Devemos assentar sobre a correção. Tu dois être Agora, corrigé. devemos ser corrigidos. Na libala na yo. Teu Na casamento, musala na teu yo. trabalho. La A parole palavra va te montrer le chemin. deve te mostrar o caminho. Amen. Amém. Dieu n'est pas un grand-père Deus não é avô. pour jouer à sa barbe. Deus não é avô para se brincar com sua barba.
Nzambe Deus, azaka kokote. Deus não é avô. Koko Nzambe. Oh, avô Deus. Koko Nzambe. Avô Deus. Koko Nzambe. Avô Deus. Ate. Não. Biso ne bakoko. Não sei que somos avós. Omoni Jésus. Por isso Jesus, Nala bima suka pembete. ele nem sequer saiu o cabelo branco. Aboye kokoma na ajuana. Ele não quis até chegar a essa Parce idade. que Nzambe Que Deus, aza kokote. que Deus não é avô. C'est un père. Ele é um pai. Un père très jeune. E um pai muito jovem. Avec tous les muscles, Com todos os músculos. tous les sangs, Com todo o sangue. toutes les veines, E com todas as toutes les venas, vitamines. Com todas as Donc, Sakanya vitaminas. Niatio. E brincar se ele quis C'est un mais. père. Ele é um pai. Ne blague pas. Então não brinque. Dieu châtie même les prophètes. Deus castiga até Il profetas. châtie les rois. Castiga Il reis. châtie les pasteurs. Castiga Il pastores. châtie les prédicateurs. Castiga pregadores. Dieu Deus, n'épargne personne. Deus não poupa Vivez ninguém. seulement la Viva parole. somente a Só que palavra. boy, Se negares, akobeta yo. ele vai te fustigar. Ozonga na nzela. Para que voltes no Soki caminho. oza mwana ye te, Não fores seu filho, akoniata ele yo. vai te esmagar. Okende libela. Para que vais para sempre. Ndoko koma, lelo monani, Se serás que hoje apareces lobe bungi. e amanhã desapareces. Lomonani, Outro dia apareces, ajuma. aí depois do dia desapareces para sempre. Dieu n'est pas un grand-père Deus não é avô pour jouer à sa barbe. para brincar com sua barba. Obe na mande fwa nzambe. Só puxar barba de Deus. E Les anges au ciel, os anjos no céu bamona gaete. nunca lhe viram. Les anges au ciel Os anjos no céu ne voient pas Dieu não veem Deus dans sa nature na originelle. sua natureza original. Amém. Dans sa nature Na originelle, sua natureza original, il est seul. ele está só. Ne blaguez pas. Então não brinca. Soyons sérieux. Sejamos sérios. Nzamba za kokote. Deus não é avô. Frère, Psaume 23. Salmos 23. Rapidement, verset 4. Salmos 23, versículo 4. Em Salmos 23, 4 nós lemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amen. Amém. Dieu, Deus, azana ba chicote. Deus tem chicote. Nzambe, Deus, azana chicote. Deus tem Mais chicote. chicote en Nzambe. Mas o chicote de Deus, Frère, irmão, eza consolation. é de consolação. Alors, imaginez, Então imagine, Nzambe a fait son punition. que Deus te dá punição. On comprend que la punition, Você entende que essa punição et on te pas Nzambe. veio de Deus. Donc, on comprend, Que você vai entender. donc, aïba kangaye, Ele me conhece. amona Ele kangaye, me vê. alanda Ele kangaye. me segue. Donc, c'est là. Que se alegre. C'est une É consolation. uma consolação. Ce qui Nzambe a bêti yo. Se Deus te Parce chicotear, qu'on est que la wana, estás a passar por aí. Nzambe, Deus, azoko beta yo. Deus é que está te punir Ozonga na para nzela. que voltes no caminho. Et c'est une consolation. Isso é uma consolação. Roi David a lobby, Rei David disse, quelle consolation qual consolação, Quelle joie. que alegria d'être frappé par Dieu. de ser chicoteado por Deus. Nzambe soka zobeta yo, Deus quando está te punir, eza pozonga na nzela. é para voltares ao caminho. Psaume 1, Salmos 1, verset 1, 6. Salmos 1, versículo 1 até 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e que não se detém no caminho. Permettez frère, c'est moi qui lis. Bolanda, pour l'instant. Melhor seguir devido ao tempo. Suivez dans vos Bibles, Segue a leitura, s'il vous plaît. por favor. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, O homem que não anda segundo o conselho dos qui ne ímpios, s'arrête pas sur la voie des péchés não para no caminho dos pecadores, et qui ne s'achète pas en compagnie des moqueurs. que não se assenta na roda dos escarnecedores. Batangi awa, Entenderam aqui? ozamu tuna esengo, És bem-aventurado ozakata na bato ya masumu. é porque não está junto com os Ba pecadores, jeune fille, com moças, oyo bazosala kindumba, então se prostituem. yo ozalaka mosika. Você está longe disso. Oyo bazotala novela, Está assistindo. yo ozalaka mosika. Está longe disso. Oyo bazonamora, Aqueles que yo ozalaka namoram, mosika. está longe disso. Oza mutu na esengo. És um bem-aventurado. Mais le contraire, Mas o contrário, oza malheureuse. és um infeliz. Oyo bavandaka te Os que não se assentam pembeni em companhia ya base da irmã oyo bazotonga eglize. que desprezam, zombam a igreja. Kokela kovanda na ndako te Não vou sentar numa oyo casa batongaka eglize, onde criticam a oyo igreja, batongaka pasteur, onde criticam o oyo pastor, batongaka frère onde David. criticam o irmão David. Kovanda na mutu ya ndenge wana Não te. são esse tipo de pessoa. Funda ye, Vai, acusa-lhe o queixo. funda ye. Soko ofundi pa pasteur, Estares no pastor, epeche você te, não pecou. ozo ede ye. Estás ajudando. Bakritike, Críticas.
Keba kovanda na frère, hein? Cuidado sentar com o irmão. Surtout bino ba nouveau, hein? Vocês que são novos. Yaza ancien. Ou não, ele é antigo. Yamana ko yoka makambo. Que vou ouvir coisas Oye leka na 1900. que aconteceram em 1900. Yoka Bible. Yoka Bible. Yoka Bible. Porque ko yoka masolo église. Não faz conversa da igreja. Masolo église ko mayo. Que não vai te matar. Masolo église ko mayo. Vai te matar. Frère la salaki. Irmão, Frère la salaki. Irmã X fez. Ozonginda kolembi. Você volta em casa todo desfalecido. Kende place frère. Vai aonde é irmão. Zala camarade ya sœur. Seja amiga da irmã. Ozo ebisa yo. Que te diz? Frère Brahma aloba kabo. Irmão Bruno me falou assim. Frère Franck aloba Irmão kabo. Frank falou assim. Bible alobi. A Bíblia disse assim. Oya aloba ke église. Aquele que fala a igreja. Frère David. O irmão Davi. Pasteur. Pastor. Yende Ele démon. que é o demônio. Yende démon église. Ele que é o demônio da igreja. Bible kuta ke mosika lobi. Ele foi longe de Kolia na ndaku na yete. Não coma na sua casa. Kokabila ye pe mbongo Também te. não lhe ofereça dinheiro. Kopesa mayo amena te. Não dê água para beber. Zala mosika. Seja longe Ya ba sœur songo de songo. irmãs que são fofoqueiras. Zala mosika. Ya ba frère songi De songi. irmãos fofoqueiros. Zala mosika. Seja longe Ya ba ndeko. de irmãos O bazomona église otambola bien que te. já não está a andar bem. Mpo na ngai. Por causa de mim, Église. a igreja C'est moi. sou eu. Nazotambola Eu bien. estou a andar bem. L'église. A igreja C'est moi. sou eu. Ngai. Então eu Nazotambola estou bien. a andar bem. Je suis sûr de mon Dieu. Eu sou certo do Que meu si Deus. le Seigneur venait Se o aujourd'hui, Senhor vier hoje, il me fera grâce Ele me fará graça de monter. de subir. Pas ma femme. Não a minha Pas mulher, mes enfants. não os meus filhos, Pas le pasteur. não o pastor. Moi É o d'abord. primeiro. Moi d'abord. É o primeiro. Alors l'église, Então a igreja, c'est toi. a igreja é você. Ce n'est pas la sœur. Não é a irmã. Ce n'est pas le frère. Não é o irmão. Attention. Atenção. Nayokaki. Ou não ouvi. Frère. Irmão, Tozan a plus de 3000 prédications à Frère Franck. temos mais de 3.000 pregações do irmão On Frank. a plus de 1250 à Frère Brala. Mais de 1.200 pregações do irmão Brana. Et Bongo et à Lubumbashi. E agora então as de Lubumbashi, Et Bongo et à Kisasa. de Kinshasa. Frère. Irmão, Dis toi que Nalo le cosi la terre. até que formos ao sucesso não vai terminar. On a sorti ce bon ami. Você vai ouvir da fofoca por quê? Écoutez la parole. Ouve a palavra. Écoutez Dieu. Ouve a Deus. Ce qui nous présente, Não há nada. Chanzembo na radio. Coloque uma Oyo katanzembo nzambo. para ouvir o hino de Deus. Songi songi. Fofoca, o fofoqueiro. Ça doit prendre fin. Isso deve terminar. Parce que nous marchons vers la perfection. Porque andamos rumo à perfeição. Amen. Amém. Psaume 1. Salmos 1. Nous allons voir. Continuamos. Mais qui trouve son plaisir E que acha o seu prazer dans la loi de na l'éternel. lei do Senhor Il la mérite jour et nuit. e que nela merita dia e noite. Mutu ya malamu. Mutu akomona O nzambe. homem que verá Deus Ozo méditer é Bible. aquele que merita a Bíblia, Mensagem. a mensagem, a Retransmission. retransmissão, Ozo acompanher. acompanha Pozwa vie. para ter vida. Ata ovandi na vizinha. Mesmo se você Banda tongo. de manhã, Tina butu. até a noite, Okozwa vite. você não vai ter vida. Okozwa Saint-Esprit. Não terás o Espírito Santo. Mais ça ovandi na Mas Bible. se sentares com Ovandi na brochure. ou com a brochura, Ovandi na lettre ou com circulaire. a carta circular, Pendant 1 heure du temps. durante 1 hora de tempo, Frère. irmão, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Deus fará alguma coisa na tua vida. Lazaro sabele lokomoko. Te digo alguma coisa? Malembe. Aos poucos, Tokomi kopusa na tamo kwa. nos aproximamos de um tempo Okobonga so pona musala na yote. que você não vai ser mais pronto para o seu trabalho. Okokoma mvua mate Você não vai ser rico na makasi na yo. da tua própria força. Tozo pusa na tamo Nos kwa. aproximamos de um Dieu tempo prendra les em que richesses. Deus tomará riquezas Apesi yo e dará gratuitement. gratuitamente. Okomi kokamwa. Você começa a Nakomi dizer, mo ndengeni. mas como é que estou Nakomi mo assim? Como é ndengeni. que estou assim? C'est ça la vie de l'église. Essa é que é a vida da igreja. Eza makasi na yote. Não é pela tua força. Oki l'église. Fugir à igreja. Oki ma prière. Fugir às orações Oyone ko forcer. para ir forçar. Zela. Não, espere. Biso toya kolakisa yo. Nós viremos te Oyo mostrar nzambe akopesa o biso que Deus nos dará gratuitement, gratuitamente, sans argent, sans payer. sem dinheiro, sem Dieu est preço. prêt Deus está de pronto bénir ses para enfants. abençoar os seus filhos. Dieu va vous Deus vai bénir. nos abençoar. Soki nzambe apamboli bino te, Deus não vos abençoar Dieu c'est un menteur. é porque Deus é um mentiroso. Parce que oyo asupportaka parole, Porque aquele que suporta a palavra, mais il est riche. mas ele é rico.
Notre père Abraham, c'était riche. O nosso pai Abraão era rico. Jacob est riche. Jacó era rico. Même William Branham. Mesmo William Branham. C'est un homme béni. Ele era homem abençoado. Si les lobana na iba zongia bazome. Os filhos estão aí, bem como. Na ba koko na ye. Até os seus netos. Ba kuti mbongo Abraham. Botaram o dinheiro de Branham. Dieu va nous bénir. Deus nos Mais abençoará. la première chose, E a primeira coisa, donnons-lui la première place. damos-lhe o primeiro lugar. Koza la na wenzete. Não esteja no Au mercado. lieu d'église, Sai na igreja. aux autres douter. Estás a Ne duvidar. doutez pas de la parole. Não duvida da palavra. Amen. Amém, amém. Ne doutez pas de la parole. Não duvide da palavra. Il est comme un arbre planté près des eaux, Uma árvore plantada perto das águas, qui donne son fruit à sa saison, que dá o seu fruto na sua estação, et dont le feuillage ne se flétrit point. em que as suas folhas não murcham, Tout ce qu'il lui fait e tudo o que faz réussit. é bem sucedido. Frère, Irmão, mouton a quand même la parole, a pessoa que se apega à palavra azal lokola nzete. é como uma árvore O baloni pende pela bitima ya mai. plantada perto de ribeiro de Na água. tanki te, Não é perto de Tanque caukaka. tanque seca. na robinete, E também não é numa torneira. Bagokata rezo. Podem desligar a água e não mais courant Mas ribeiro d'eau. de água, ribeiro de água. Donc, là où l'eau de l'éternel, Da onde a água do Senhor? là où l'eau de Dieu Da onde a água de Deus est en train de passer, passa? et toi tu es planté là-bas, Está plantado aí. Frère. Irmão, ma peut retourner un as jour. pessoas perguntarão: Esaïe, é ele non, Esaïe ou était. não é ele? Soyez calme. Seja calmo. Dieu Deus, ne peut pas t'oublier. Deus não pode te esquecer. Vivez la parole. Viva a palavra. Vivez dans la correction. Viva na correção. C'est na Congo. Irmã de manhã, Oliobima, quer sair? mitala bien. Primeiro bem, On se corriger. se corrige Ne obimi. e depois sai. Mutayene oli A solo. pessoa te traz uma conversa. Olingo répondre ye. Você quer responder? Kanisa nanu. Pensa primeiro. Kanisa. Reflete Kozaka bangu bangu Não te. seja apressado Pour faire sa réponse correcte. para dar uma resposta correta. Mobali na yo. Teu marido, Asiliki. ele tá nervoso. Yo kita. Você deve baixar. Kita. Deve se baixar. Eza na loi yako kita. Tem a lei de baixar. Soki mutu aza boye. Quando alguém está em cima, Ali abeta mutu aza na se. ele quer bater alguém que está debaixo. Mutu alali na mabeni. Então a pessoa dorme no chão. Frère na yango sani. Yo bifo kita te. Mas irmão, você que deve nem ser. Ozo beti boye kozwa te. Se bater assim não vai dar certo. Tango yo ozo kita. Então, quando você Ozo kita. quando você Ozo quando kita. você der isso, Mobali pe jura ko um kita. dia também o teu marido vai descer. Alléluia. Amém. Soyez zala ya kolonama pembeni ya bitima ya mai. Esteja plantado perto das correntes de águas. Et bitima ya mai, E nas correntes le de águas, prophète interprète, o profeta c'est le interpreta, baptême du Saint-Esprit. diz que é o batismo do Espírito Santo. Zala lokola frère Bodi. Seja como irmão Bodi, Na yebisa bino ntango nyonso. disse sempre, Kozalaka wana te. não esteja Batei aí. parole, Pregam a palavra, oza sir te. você não está certo. Soki oza na Saint-Esprit, Você tem Espírito soki mpe Santo, eza te, você não tem, me ozongi ndako. mas voltas em casa. Mais eza eloko iniki na mokili. Mas é a única coisa no mundo Oyo kozanga te, que você não pode faltar ou falhar. sans le Saint-Esprit, Sem o Espírito Santo, pas d'enlèvement. não há arrebatamento. Pas d'enlèvement. Não há arrebatamento. Je vais lire frère Branham. Eu vou ler irmão Branham, La prédication dans le paragraphe 20, na pregação, nesta mesmo, no parágrafo 20, 14 avril de 57, 14 de abril de 57, Corinthiens, livre de correction. Coríntios, livro de correção. Ce matin, 1h environ, Esta manhã, a 1h, j'étais éveillé, le Seigneur me révélait quelque chose. eu estava acordado e Deus me revelou alguma coisa. Il n'existe aucun autre moyen Não existe um outro meio pour être sauvé para ser salvo Si ce n'est de naître de nouveau. senão nascer de novo. Moyen mosusu Outro meio ya kokende lolo é o poder ya kozala sauve, de ser salvo il faut botama é nascer ya sika. de novo. Motama ya O sika novo nascimento eza na explication ebele tem muitas explicações. na baeglise Nas igrejas na baconception e humaine. também nas concepções humanas. Frère mosu azokanisa O irmão pensa lokola ntango babandaka assemblée que como começaram com a assembleia, briki wana aquele bloco, ye mutu atia, ele quem colocou. briki wana Aquele bloco, ye mutu atia, ele quem colocou. il est né de nouveau. Que aí é nascido de novo. Lukuta Não, é mentira. na basorcier batonga ndako Feiticeiros também construíram esse templo. na bamagicien. Até mágicos. Naître de nouveau, Nascer de novo c'est un changement é radical. uma mudança espetacular.
Donc, quer dizer, só que moi na bota minha família ngai. Quando o filho nasce na minha família, Na ndaku na ngai. na minha casa, Na mwasi na ngai. com a minha mulher, Azala baba. quer seja mudo, Azala coca. ou quer seja coxo, Azala só que simbi. ou quer seja prematuro, C'est mon fils. continua só meu filho. Il a le sang de David. Ele tem o sangue de David. Só que obotami. Se você nasceu Dans la parole. na palavra, Tu dois changer. você deve mudar. Changement exact que Mudança não é changement radical. uma mudança radical. Radical là qui c'est. Radical significa, Donc ce que vous avez moibi. que se você era ladrão, Ce que Nzambe a changé yo. agora Deus te mudou. Tiye sokoya. Até que Jesus vier, Ogoyiba sauter. não roubarás mais. Ce que vous avez ndumba. Se você era prostituta, Le Seigneur t'a changé. o Senhor então te mudou. Okosala soki ndumba Você te. não se prostituirá mais Tiye sokoya. até que ele vier. Ce que vous avez mutuya ba magie. Se você era mágico, Ce qui on naître de nouveau. você nascer de novo, Comme une sœur radicale. era uma irmã radical Un frère e um radical. irmão radical. Atma koloba. As pessoas dirão, Yo. sim, esse Oza sumuta mokili yote. não é mais pessoa desse mundo, Métier tout dans le monde. mas está sempre no mundo. Naître de nouveau. Nascer de novo C'est un é changement. uma mudança. Même les païens, Mesmo os même pagãos, les camarades, mesmo os amigos, même les ndak, mesmo em casa, même les pasteurs. o pastor, S'il te connaît, se ele te conhece, il saura ele vai falar. quelque chose a changé. Alguma coisa mudou nessa pessoa. Essa nouvelle naissance ya lelo, Não é o novo nascimento dos dias de hoje. nouvelle naissance la kisi, O novo nascimento significa koyeba ba brochi. ou não conhecer brochuras. Nouvelle naissance, O novo nascimento kosa l'église assis. é fazer ou formar uma nova igreja. Nouvelle O naissance, novo nascimento koza na mbongo. é ter dinheiro. Na nouvelle naissance, O novo nascimento na bandaki koyiba, eu roubava nayibaka e sute. não roubo mais. Même dîme, Mesmo dízimo, nayibaka sute. eu não roubo mais. J'étais na balako convoiter basi. Eu cobiçava a Soki mulher nazotambola, quando andava. basi se baleki. As mulheres já passaram. Ndape na leki. Eu também passei. Lekingo Mas oyo, esse pescoço, toujours lokola girafe. como se fosse de uma girafa. Na lobotami te. Você ainda não foi nascido. Obingai, pona kokeloko wana, Sabe que para que eu consiga ya essa okipe coisa, surtout basi baleki. eu não vou dizer quando as mulheres passarem, Parce que je me suis demandé. mas eu também me perguntava. Ndenge nini ngai? Mas como é que Soki é? na leki, Quando passo, bazotala ngai te. não me olham. Quand moi j'ai passé, Quando eu passo, natali jeune fille, quando sai uma moça, natali ye, quando olho para ye ela, azokende na ye kaka. ela vai-se embora. Oh, natamboli. Então, quando Natali su jeune fille, olho mais a moça, ye azokende kaka. ela continua aí. Mais aza na baptême du Saint-Esprit. Mas não tem batismo do Espírito Santo. Aza na message te. Ela não está na J'ai mensagem. compris. Eu entendi. Ngande zoba. Eu é que era um sensato. Oza zoba Você zoba é frère. mesmo burro, irmão. Zoba c'est. És mesmo burro. Obalika leki. Tá, quando me Otali. passa, Obalika leki. me passa, C'est ça la passa. convoitise. Isso é que é a cobiça. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Então ainda não és nascido. La nouvelle naissance, O novo nascimento c'est un changement é radical. uma mudança radical. La Bible l'appelle A Bíblia chama la mort. de morte. Donc, quand vous êtes né de nouveau, Quando você nasceu de novo, au Koufa, você morre. tozu ebe maintenant ici, Pegamos o cadáver e colocamos aqui. tozu sere ya kitoko, E pegamos uma irmã bonita, totie likolo ya frère. colocamos em cima do tal cadáver. Kilobi na tongo, Até amanhã de manhã, frère na bouger te. o irmão não vai se mexer. Il est mort. Ele está morto. Nouvelle O naissance, novo nascimento c'est la mort. é a morte. Pas seulement la mort, E não somente a morte, la putréfaction. mas também a podridão. Donc, kobota mamota masika, Nascer de novo, misala nyonso ya kalaka. todas as obras antigas Il faut pola. devem apodrecer. Bamonaka yo so kuna te. Não te vem mais nessas coisas. Orepondaka susu ndenge wana te. Não responde mais assim quando respondia. Okimaka so église te. Não foge mais à igreja. Oswanaka susu te. Você não discute mais. Olataka su mabe Você te. não se veste mais mal. Otiaka su bameshi Você te. não usa mais postiço. Obaya yango. Você aborreceu isso. Nouvelle Novo, naissance. novo nascimento. na makasi te. Não é pela tua própria força. Na kotindika te. Mas não é a força. Automatiquement. Mas é automaticamente. Nouvelle naissance. O novo nascimento Kopola kaka te. não é somente apodrecer, Fo bakunda yo. mas também ser enterrado. Soki bakundi Se mutu, enterrar em alguém, amonanaka susu ele te. não aparece mais.
Yo zala makasi na koswana. Você que está aqui Na komuna, na kotonga. área critical, Biloko nyonso c'est là. todas essas coisas cessarem. Pourquoi? Por quê? Tu es né de nouveau. Que você nasceu de novo. La nouvelle O naissance. novo nascimento, Na maloba mosusu, por outras palavras, c'est être lavé. é ser lavado. Omoni tricot ya pembe. Está a ver esse casaco branco? Frère ninga za wana pourquoi? Como está aí? Aluka mai asokola. Ele vai procurar água da tarde para lavar. Esuki wana te. Não para só aí. La nouvelle O naissance, novo nascimento, on doit te sécher. você deve te secar. Nzambe Deus, va beta yo na moi. Deus deve te bater com sol. Quelque chose doit se passer. Alguma coisa deve acontecer. Yo oyami message ozaka ndenge wana. Você que abraçou a mensagem continuas assim. Ni problème. Problema. Obundaka na yo te. Você não luta, você não. Bafingaka yo te. Ninguém te ofende. Basalaka yo mabe te. Ninguém te faz nenhum mal. Bato bakima yo te. Você não te foge. Donc, normal. Quer dizer, está tudo normal para você. La vie chrétienne, c'est pas une vie normale. Não, a vida cristã não é uma vida normal. C'est une vie de changement. É uma vida de mudanças. Basokoli batandi yo na moi. Bom, e depois te estende. Le soleil de la justice, E o sol da justiça, le Dieu du ciel, Deus do céu, doit te sécher. deve te secar. Falongolo mai wana. Tirar então aquela Oya buzoba. água de burrice. Il faut azwa yo, Deve te pegar, agumbi yo. ele deve te dobrar Esili, e terminar. te faut repasser. Não, ele deve te engomar. Dieu du ciel, O Deus do céu il faut repasser yo. deve te engomar. Faire à courant. O ferro mesmo ele Oya molimo. o ferro Oya o nzambe. ferro de Deus Ce sont des épreuves. são as provas. Un véritable chrétien, Verdadeiro cristão, c'est un commando. ele é um comandante. C'est un soldat. Ele é um Et soldado. quand tu as la yomoko na Luanda, Pode ficar sozinho em Luanda avec la parole. com a palavra. Et puis aux aise. E também estás todo tranquilo. Quand tu as la yomoko na église, Ficar só na igreja. parce que le prophète a dit, O profeta diz: si les pasteurs se o pastor et les e diacres os et diáconos, les frères irmãos, ne veulent pas avancer, não querem avançar, toi, você avance avec Dieu. avança com Deus. Si l'église ne veut pas avancer, Se a igreja não quer toi avançar, avance. então avança. Bah, repasser yo, Tem goma. si mandé Jésus sikoyo, Depois é que Jesus, akosalela yo. ele pode te utilizar. C'est pourquoi au Monaka, Sabe que você au vê? Monaka na Luanda, Você vê que em Luanda, nous avons reçu beaucoup de prédicateurs. temos muitos pregadores. Mulongawa, E a fila mesmo aqui. Banao. Diz daí, Na bonne année à 2002. foi quase no ano novo de 2012. Ba prédicateur basali mulongo, Os pregadores fizeram uma fila, bala na kwenwana. diz daquele canto Tiawa. até no outro canto. Mulongo wa prédicateur, Fila de pregadores, ba prédicateur ya sainte doctrine. pregadores da sã doutrina. Des prédicateurs de la sainte doctrine. Da sã doutrina. Et là bazawa. Onde é que eles estão hoje? Bazawa. Onde é que eles estão hoje? Chacun avec sa boutique. Cada com sua cantina. Et comme il nous colle un message, É como se a mensagem, et comme il moderne, é como se a mensagem, le message, c'est l'ancien é évangile. o antigo evangelho. Le message ne sera jamais modernisé. Nunca será modernizado. Bino Batou, Você mais comme moderne. é que será o Mais moderno. la parole jamais. A palavra jamais. La parole a dit, A palavra dans diz, une ville, numa cidade, une assemblée, só assembleia. ata batakisasa basangani, Temos de Kinshasa se reunir. batakoli liloba, la Bible ne vient pas de Kinshasa. Não vem de Kinshasa. La Bible est venue du ciel. Veio do céu. La Bible est venue du ciel. A Bíblia veio. Et Dieu demande, E Deus pergunta: nani akobima, quem pode sair oyo azongaka te. que não volta? Problème nini bapasteur, Qual o problema, pastor? na baprédicateur, Pregadores baswanela, que eles discutiram, bapanzani, se separaram libera. para sempre. Mais bana na bango, Mas os seus filhos, basi na bango. as suas mulheres, Il y a même des femmes qui incitent les pasteurs. há mulheres até que insultam pastores, Le pasteur a supporté. mas o pastor suporta. Il y a des frères, Há irmãos basi na bango, que as suas mulheres font n'importe quoi. fazem qualquer coisa. Frère, comment la organization étiquette, Você vê que irmão é como se fosse uma etiqueta por aí. babenda reina zolo na Lhe moi, puxam no nariz na sua c'est la mulher. femme qui décide. É a mulher que decide. Le frère vanda calme. Nosso irmão está todo calmo. Mais quand église, Mas somente nas questões da igreja. on a le camosongolo, Por a coisa X division. é divisão. La division, A divisão
ne nous aidera jamais. A divisão nunca nos ajudará. La division est égale divorce. A divisão mais separação é igual a divórcio. Divorce é mon côté. Não há nenhum divórcio. Até eu que c'est bakabwana. Não, já se divorciaram, mas conversa por causa dos filhos. chaque dollar na place. Não, cada dorme no seu lugar. Dibala c'est kufa. E o casamento já estragou mesmo. Et la division E a divisão? ne vient pas de Dieu. A divisão não vem de Deus. Dieu divise ses enfants Deus divide os seus filhos avec les faux. com os falsos. Mais les vrais Mas os ne verdadeiros peuvent pas se diviser. jamais podem se dividir. Les vrais enfants de Os Dieu, filhos de Deus, na Bible, voyez la me verset. traga um versículo. Oyo bana nzambe, oyo Saint-Esprit, Deus é do Espírito Santo. oyo Deus do Saint-Esprit, Espírito Santo. bakabwana jusqu'à la mort. Que se dividiram até a morte. Boyaki nango te? Vocês não vieram com essa tal situação. Nazosela. Então, eu estou à espera disso. Corinthiens, ezaki église à désordre. Era a igreja de desordem. C'est pourquoi Paul a nyokwami Eu sei que Paulo sofreu pour redresser l'église. para endireitar a igreja. Paragraphe 24. Parágrafo 24. Nakotanga te, mais la paix subit kaka. Não vou ler, mas eu vos dei para anotar. Frère me dit, Comprana me diz la pluie tombe sur les justes é que a chuva cai tanto para os et sur les injustes. quanto para os injustos. La même pluie A mesma chuva qui fait croître le blé, que faz crescer o trigo C'est la même pluie é a mesma chuva qui fait croître la mauvaise herbe. que faz crescer o joio. Ce qui compte, O que conta? c'est la nature du fruit. O que conta é a natureza do fruto. Awa tabernacle, Aqui tabernáculo. kuti na Petra ngolo koza ba 40. Acho que na Petrangoli pode ter mais de 40 tabernáculos. 40 tabernacle. 40 tabernáculos. Oh, to banako sekana ma 1980. Vivíamos em 1980. Tozo seka ba pentecôtiste. Tozo seka ba frère wana. Que Bible zakabongo te. Bíblia não é assim. Na Jérusalem, Em Jerusalém, une seule église. havia uma só Mais igreja. Petra ngolo 40. Petrangoli mais de 40. Ngolo uti wish. Agora você que veio do Luís, Ozala membre wa. você será membro então de qual assembleia? Oti Kinshasa. Você que veio de Kinshasa, Ozala membre wa. será membro de qual assembleia? Okolanda ki camaraderie. Você vai seguir então a amizade. Pas la conduite du Então a Saint-Esprit. conduta do Espírito Tu Santo. vas suivre qui Você camaraderie. vai seguir então a amizade. Là, si camarade nanga kendaka, Onde está o amigo? ok wana. Onde você vai? La division Divisão est du diable. Diabo. Peu importe. Pouco importa. Attends la bomi mutu. Mesmo se eu matar Vous alguém, devez me pardonner. você deve me perdoar. Donc comment on a un Corinthien? Veremos isso em 1 Coríntios. Comment plus tard Paul Como é que mais tarde Paulo a commis le pour la garçon batiaki hors du sang. chorava mais sobre aquele menino que foi colocado fora do sangue? Paul mtabaki batia hors du sang. Paulo que disse que lhe livrasse. A moni passe a garçon wana. Então, aquele sofrimento. Ah, mais ça suffit. Eh, Isso é ça suficiente. suffit. Basta, basta. Deux hommes c'est l'église. Passamos de voltar na igreja. Frère, Irmão, alali mama na ye. o que se deitou com Moi ça papa na ye. a mulher do seu Paul alimbisi ye. Paulo perdoou. Nini balimbisaka te. Que pecado. O bato babimela As libela. pessoas saíram para sempre. Nini? O quê? Bango nyonso babima. Todos que saíram Bango nyonso baza désordre. são de desordem. Oyo nyonso babima. Todos que saíram Bango nyonso baza désordre. são os da desordem. Bakendeki me place moko te. Também não foram no mesmo lugar. Chaque mutu Cada a l'église dele. um fez a sua igreja. Frère, restez dans les écritures. Irmão, fique nas escrituras. Utakosa yote. Que ninguém venha te enganar. Frère bana, Irmão Branham, mukolo moko akela zamba. um dia desses foi a mata. Avai na zamba, E aí na mata, avai nikolo nzete. estava em cima de uma árvore. Nzete yango, E essa árvore ezali pe bien te. também não Nzete moko ya kala, era uma árvore já muito amona antiga. mupepe, E viu um vento ifongoli bible. que abriu a Bíblia. Abriu a Bíblia. Hébreu 6. Hebreus 6. Je pense Hébreu 4. Hein? Acho que Hebreus 6. Hébreu 6. Hebreus 6. Que Dieu bénisse. Hébreu 6. Hebreus 6. 4, 8. Hebreus 6, 4 a 8. Frère Branham, na kati ya zamba, bible efongwami. Ele abriu-se. Akangi yango. Ele fechou a Bíblia. Mupepe E ye. o vento viu novamente. Efongoli yango lisusu. Abriu novamente a Bíblia. Fona tango. Disse, eu devo ler.
Brahma baluka nzambe ye moko. Brahma me procurava Deus. Nino ndebo kome. Onzamba no belayo. Para que Deus te fale. Okuta na prédicateur. Encontrar com pregador. Na pasteur. Encontrar com pastor. Como ça la réunion na dia? Fazer reunião com diabo. Dieu est individuel. Deus é individual. Luka nzambe yo moko. Procure Deus individual. Akomimoni se pa na yo. Ele se manifestará. Akosolola na yo. Akosala alliance na yo. Para graça a você. Akonexo vraie église. Akonexo vrai pasteur. Akopesa yo vrai E conduite. te dará verdadeira conduta. C'est un Dieu qui vit. Ele é Deus que vive. Un Dieu plus réel que Ele é moi. Deus mais real do que eu. Dieu est plus réel que le pasteur. Deus é mais real do que o pastor. Dieu. Deus. Bible font moi. Attendez vous. Abriu-se, ele leu assim. Qu'est-ce que frère mal? O que é que irmão Brana me leu? La pluie tombe sur les justes et les injustes. A chuva cai. La même pluie fait croître le blé et fait croître la mauvaise herbe. A mesma que faz crescer o trigo. Voyez-vous, c'est sa nature qui révèle ce que nous sommes. Par conséquent, Por consequência, c'est la nature qui est en nous é a natureza qui que révèle que ce que nous sommes. O que nós somos. Nature. A Et natureza. la nature est liée au cœur. E a natureza é ligada ao coração. C'est pourquoi frère Banam, Esse irmão Branham pendant qu'Allah, diz de antemão, il ele dizia, y a un compartiment dans le cœur há um quarto no coração, où le sang n'entre plus. aonde o sangue não entra. Donc, dans le motema ya mutu, Esse é no coração do homem, yantabate, não é no coração de um yamemete, não também de um mais cordeiro. dans le motema ya sœur, Mas no coração da dans le irmã, motema ya frère, no coração do les irmão, espaces secs, tem um espaço seco, espaces sèches, e esse espaço seco, place, bakila et kontakate, aonde não entra sangue, c'est l'habitation de l'âme. é a habitação da alma. Alléluia! Amém. C'est là É lá, où se trouve la différence entre les frères et les sœurs. é lá onde se encontra de frente irmãos e irmãs. Nalibanda, Por fora, tous sont des choristes. todos são coristas, Bah, on est pas choristes. todos são coristas, Tous des prédicateurs. todos pregadores, Tous des frères du message. todos irmãos da mensagem. Famille Branham. Família Branham. Là, la famille Branham. Não, eu não sou família Branham. Là, la famille Jésus-Christ. Eu sou família Jesus Cristo. Et Branham, E que et Branham, Franck, como Frank, tous todos famille Jésus. são da família Alors, Jesus. la famille Branham. Então, eu não sou da família Et Branham. je ne suis pas un E Branhamiste. também não sou branamista. Je ne suis même pas fier de ce nom-là. E nem sequer sou orgulhoso C'est desse un nom nome. d'un pécheur sauvé par la grâce. Ele foi também um pecador salvo Je pela suis graça. fier Eu sou du orgulhoso nom do nome qui est au-dessus de tous les noms. acima de todos os Le nomes. Seigneur O Senhor Jésus-Christ. Jesus Cristo. William Branham William Mano Branham, a Tanguy Hébreu 6. ele leu Hebreus capítulo 6. Tout en sur la Bible. Vamos ler também na Bíblia. Hébreux 6. Hebreus capítulo 6. Frère, vous pouvez lire déjà si vous êtes là, verset 4. Hebreus 6, 4. Je suis là. Car il est impossible Porque é impossível que ceux qui ont été une fois éclairés, que os que uma vez foram iluminados, qui ont goûté les dons célestes, que provaram do dom celestial Qui ont eu part au Saint-Esprit. e que tiveram parte do Espírito Santo, qui ont goûté la bonne parole e de que Dieu, ouviram a boa palavra de Deus qui ont goûté les puissances du siècle à venir e que ouviram os poderes do seu aviso et qui sont tombés, e que caíram soient encore e que sejam renouvelés mais uma vez et renovados, amenés à la repentance, levados ao arrependimento, puisqu'ils crucifient porque eles crucificam pour leur part para a sua parte les fils de Dieu o Filho de Deus, Et l'expose expondo à l'ignominie. à vergonha. Si Paul, Se Paulo, par le Saint-Esprit, pelo Espírito Santo, il est ele impossible disse que é impossível naba pasteur aos pastores oba namora na basera que moraram com irmãs aqui, lelo ata sekusi bawei. hoje mas se Pour refugiam. moi, c'est un démon. Para ele é sempre um demônio. Il est impossible É impossível. au prédicateur Pregadores oba namora na église zao namoraram aqui na igreja. au prédicateur voleur Pregadores ladrões. naba diacre ba voleur il diacre voleur Eu conheço um diácono que é il a ladrão. volé $2000 Que roubou aqui $2.000 l'enveloppe naquele envelope. ah ben avant-hier Me ligou anteontem. oh petit frère, Oh, então. n'a souffrir, Caçula, estou a sofrer. nous allons à 20 000. Manda pelo menos 20 mil. ah, monsieur, la souffrance est internationale Disse, o sofrimento est internationale é internacional. Ah, frère, regardez, Disse, la souffrance est partout desse sofrimento é universal.
Au lieu de me demander d'abord si j'ai quelque chose, tu m'imposes. Et você está impor de uma vez. Olha l'église de Panani. Você não vem na igreja por quê? Agora estou a ir lá. Oiseau de même nature. Disse, ave de uma mesma natureza. Allez de l'avant. Vai em frente. Il est impossible. É impossível. Nascer, azui bateme awa na église. Mais kindumba tika kate. Não deixa a prostituição. E para na sili. Para você acabou. Na makelele ya bom. Com esse tipo de barulho. Você não quer se arrepender. E sili pona yo. Acabou para você. Ezangati. Não sou eu. É a Bíblia quem diz impossível. Que é impossível. Nada sukiwara. Então eu posso. Eu não vou interpretar. A Bíblia diz, il est impossible. É impossível. Donc eu gosto de mater. Esse nunca vai acontecer. Nyom to sala masumu yanko. O sala kindumba yanko. Ozo iba kinako. Ozo kime église yanko. Você quer de propósito. Ni le monsieur a fait. Então o que é que desfaleceu os irmãos? Esse versículo. Il est impossible. É impossível. Na baoba qui m'attire volontairement. Hoje é um culto voluntariamente. Aí isso régulièrement na igreja. Que vem mais regularmente na igreja. Il est impossible. É impossível. Dites amen. Diga amém. Amém. C'est la parole du Père. É a palavra do Pai. Amém. Il faut éclairer. Uma vez iluminados. Qui ont goûté au don céleste. Que provaram do dom celestial. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Que tiveram parte do Espírito. Como estamos a pregar. Vous avez part au Saint-Esprit. Você tem parte do Espírito Santo. Quand on chante. Quando canta. Vous avez part au Saint-Esprit. Tem parte do Espírito Santo. Aujourd'hui. Mokano ya kozwa baptême. Você que toma a decisão de ser batizado. Bafuti ticket. Pagaram táxi. Badiatre balongo ba casaco. Diáconos tiraram casaco. Bakota na mai. Para entrar pour te baptiser. Para te batizar. Et tu vis dans les aventures. Il est impossible. Então é impossível. Não brinquem com Deus. Rappelez-vous de 1 sur 1 million. Lembrem sobre 1 em 1 milhão. Rappelez-vous de 8 personnes au temps de Noé. De saber 8 pessoas do tempo de Noé. Rappelez-vous. Lembrem-se de 120. De 120. Dans le ministère du Seigneur. De 120 no ministério. Zambe na mabele. Deus na terra. Zambe. Mas Deus. David tem Zambe. Azoteia. Deus a pregar. 120. Somente 120. Na Pernambuco. Em todo o país. Mas c'est grave. Mas isso é grave. Bom, eu sou um limite na colina. E agora se você não crer, será que eu vou me desfalecer? Allez de l'avant. Não, vai em frente. Qui ont goûté la bonne parole. Que provaram da boa palavra. Chaque jour, tu me dis, ah ouais. Cada vez que saímos aqui, nunca vi uma irmã dizer, David, essa palavra não foi boa. Quando estamos só que saímos, quando nós voltamos às nossas casas, c'est la bonne parole. É porque a boa palavra. C'est la bonne parole. É a boa palavra. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Que provaram da boa palavra de Deus. Et les puissances du siècle à venir. E dos poderes do século vindouro. Et muitos vieram. Dieu m'a fait ceci. Oh, Deus me fez. Dieu m'a guéri. Deus me curou. Dieu m'a béni. Deus me abençoou. Dieu m'a fait ceci. Deus me fez aquilo. C'est le résultat de la puissance de Dieu. Esse aqui é o resultado do poder de Deus. Lelo siko. Agora hoje. Il est impossible. É impossível. Frère Abraham, qual é a pregação hoje? Nesta pregação, deux prédicateurs. Fala sobre 2 pregadores. 2 prédicateurs pentecôtistes. 2 pregadores pentecostais. Frère Branham n'a jamais écouté parler du Saint-Esprit. Nunca ouvia falar do Espírito Santo. Também nunca viu alguém receber o Espírito Santo. Encontrou-se com 2 irmãos. Esse profetizava. Aquele interpretava. Branham me disse. Je me retrouve au milieu des anges. Disse, estou no meio de anjos. Mais ça c'est le ciel. Mas esse aqui é o céu. Zambarbizela, William. Alléluia. Amen. Oh, c'est nous. Ou não somos nós qui avons commencé. C'est nous du message. C'est nous des frères Frans. C'est nous qui irons au ciel. Dieu a dit attendez. Deus disse espera. Le test viendra. Disse o teste virá. Il y a des frères qui sont venus de Kinshasa. Há irmãos que vieram de Kinshasa. Ah, uau. Aqui. Zamba Pamela Bino. Que Deus abençoe. Zamba vraiment na Kisingai. Deus me mostrou mesmo. Église da Mission Luanda. A nossa igreja em Luanda. Langoyo. Esta. 2 semaines à essa église mususu. Depois de 2 semanas formou sua cantina aí. Aí a peta senga pardon. E também não veio para pedir perdão. Amona na pessoa. E nem sequer aparece mais. C'est grave.
É grave. Des prédicateurs. 2 pregadores. Frère Branham. Irmão Branham. Lokola azalaki na ministère. Azalaki na likabo don wana. Como tinha aquele dom. Abi napesa bango na lombote. Desse que eu posso na saudá-los. Apesa mbote. Saudou também outro. Frère Branham akomi azui malade. Abraham ficou quase doente. Abeli. Adoeceu. Comment c'est possible? Mas como é possível? 2 frères. 2 irmãos. Moko démon. É demônio. Moko ya Nzambe. Outro é de Deus. Mais bango mibale. Mas os 2 babetaka mbunda. tocam batuque. Bango mibale. 2 bateya. Os 2 pregam. Bango mibale. 2 bavanda computador. estão sentados aí no. Bango mibale. 2 baptisé. Os 2 são Bango batizados. mibale badiaka. Os 2 são diáconos. Prédicateur. São pregadores. Des anciens. São anciãos. Mais 2 personnes. As 2 pessoas. Moko démon. Era demônio. Moko vrai frère. E outro era verdadeiro irmão. Rama lobi banana botamo. Para me dizer que fui na igreja. Azonga ndako. Ele Seigneur. voltou em casa e disse: Senhor. Impossible. Isso é impossível. 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 Frère wana. Aquele irmão Oya démon. que era demônio, Aki na mwasi na ye. ele tinha sua mulher, Na église susu mwasi. Azaki na mwasi na église. ele tinha a mulher na igreja Aki na mwasi na libanda. e tinha mais uma mulher fora. Il y a des frères. Há irmãos. Message. Bom, a mensagem Soko kango te tika pema na vai nanda. conseguir, pelo menos, mais vale você descansar em casa. Peut-être nzamba koyo kelo mawa. Deus pode se compadecer de Ke onyaka ozwa bateme mais oboyi kolanda marche. mas não seguir a marcha. Na message. Na mensagem. Frère azwa kazemi te. Ele nunca pode ser engravidado. Na message. Frère atya kazemi O irmão não pode te. engravidar fora. Na message. Tobalaka. Casamos. Toyelaka sexe ya mwasi. Não conhecemos o sexo Na mobali. do homem. Après libala. Depois do casamento. Un point. Ponto. Un trait. Traçado. Observa sentei. Ou não, a irmã foi engravidada. Yaka lisusu. Venha mais. Na soni yaka. Com aquela vergonha, venha. Konko tana o sofrir. Então vai sofrer. Ozwi zemi na libanda. Você que engravidar é isso. Tokolimbisa yo. Vamos te Mais perdoar. biso ba evangeliste. Mas nós evangelistas, Konko tana konko. sempre continuamos. Konko tana konko. Sempre com aquilo. Awa dimanche passé. É como domingo Ba frère bakalisa qu'il y a un problème dans l'église. pensaram que tem problema na igreja. L'église a un problème. Na igreja não tem nenhum problema. Alléluia. Amém, amém. L'église a un problème. A igreja não tem problema. Évangéliste. Evangelista. Azabu de feu. Ele é bola de fogo. Atumbaka. Ele queima. Eza ministère ndenge ezaleli. O ministério dele é assim. Le ministère évangéliste. O ministério Okoka evangelista sana tongo ki problème esa na église. tem mais problema na Mais igreja. il n'a pas de problème. Não houve nenhum problema. Même via mutute. Não conheço vida de ninguém. Na okupe likamote. Também não sei nada. Mais c'est ça Mas isso- l'évangélisation. Essa aqui é evangelização. Frère ate yango que Dieu bénisse. O irmão que pregou. Abi évangéliste aza tracteur. Evangelista é como um trator. Tracteur. Soki eye na quartier. Quando vem no Okoyeba tracteur eye. Diz que escavadeira. Ebuka bandako. Diz que Enyata batu. queima tudo. Enyata banzete. Até árvores. Mais pasteur, Mas o pastor, c'était un enseignant de l'église. ele é um ensinador na igreja. Tango ya koya, Quando ele vira, tracteur akoma ki vi o awa. trator chegou até aí. Habite balabala okoma kuna te. Essa não pode chegar até aí. Fo awa. Ele deve nivelar até aqui. Bali ko nivele. E começa a nivelar. So ba nivola kana kanda te. Agora, não se nivela algo com ele, Don te. Não. Nzole ko beba. senão vai estragar. Nivellation A nivelação dans le não, calme. é na C'est pourquoi ne me comparez pas au Não pasteur. compara, meu companheiro. Je ne suis pas le Eu não sou pasteur. pastor. Je ne suis pas pasteur Eu não Koubanza. sou pastor. Je suis Samba David Eu Miguel. sou Samba David e Miguel. Je m'énerve avec les péchés. Eu então me enervo com o pecado. Nala tika po babengi papa Eu deixo aqui Papa. pai mesmo. na Louane. Em Louane. Je lui dis je ne viens plus. Eu lhe disse que não à virei part- mais. Frère, ne blaguez pas avec la parole. Hein. Não brinca com a palavra. Toute l'église ont chanté. Todas as igrejas Il cantaram. va mourir. Ele vai morrer. A terminação. Ele está contra o ancião. Il y a terminé parole. Ele está contra a palavra. Azo vive. Está a viver. Elle a terminé. Eu que estou contra ele, Ngago kufa. vou morrer. Tokotal. Não, veremos. Ben saudável. Estou aqui, na Sanzoto Kolongono. Ben saudável. Na Sanzoto Kolongono. Attention. Então, atenção. Les deux frères là, Estes dois irmãos, frère Branham, irmão Branham, Akei na Zamba. ele foi à mata, Ake bonde là. foi orar. Ne place Nzamba pesi Hébreu 6. É lá onde Deus lhe deu então a escritura de Hebreus 6.
Parce que Dieu, il répond toujours par la Bible. Deus sempre responde pela Bíblia. Toute question biblique a une réponse biblique. É uma resposta bíblica. Tout ce qui n'est pas biblique, on n'a pas le temps de discuter. Não tem tempo para discutir. L'église va bazotia ba mesh. Aquela que já está a usar post-it. Baza 1 million. Eles são 1 milhão. Etani bango. Na conta O Bible, alobeli ba mesh Não te. fala de post-it. Soko vanda wa te. Toba na condition pour ba mesh. Sobre post-it. Et passe-temps. E isso é passatempo. Ici, aqui, il est écrit. Aqui está escrito. Branham, Zamba ebisiye, Deus lhe disse, Hebreus 6. Hebreus 6. Na Hebreus 6, Hebreus 6, onde lemos, mula, a chuva, zobeta ba demo, cai tanto para demônios, zobeta ba frère solo na para sœur. verdadeiros irmãos e irmãs. Do sere aosa kindumba, como é que está se prostituir? Akoyema vrai ton. Ela vai cantar num verdadeiro tom. Frère Jean Tokoloba, oh, irmão João até vai dizer, não, vraiment, essa mesmo, ayemba bem na coral, sabe cantar bem no coro. Olha, Frère Jean, esse é o irmão João. Não é Deus que disse. Prédicateur wana, esse pregador, en tout cas, sim, ele mesmo, quando está pregando, você sente mesmo. O irmão me disse, quando ele está a ensinar, ele quando ensina, sente mesmo que aquilo, essas pequenas coisas, estás a entender. Eu lhe disse, depois do ensinamento, vai se deitar com as irmãs. Agora o que tu dizes sobre isso? C'est la vie qui compte. É a vida que conta. Judas a bien prêché. Judas pregou bem. Un bon apôtre. Era bom apóstolo. Mais hypocrite. Mas era hipócrita. La vie que nous voulons. A vida. Prêche. Vivez-moi une prédication. Viva-me sermão. Vivez-moi une prédication. Viva-me sermão. À la place de me la prêcher. No lugar de pregar. Avec como droit. Nós temos direito de me controlar. Est-ce que je vis la parole ou pas? Será que vivo a palavra ou não? Et j'accepterai vos conseils. E também vou aceitar os teus conselhos. Só que não accepter, vou rappeler mes frères, que ouvirá o conselho. Nous n'avons pas besoin de pasteurs, de prédicateurs intouchables. Não precisamos de pastores ou pregadores intocáveis. Tous nous sommes égaux. Todos somos iguais. On n'a pas un grand homme dans la parole. Não temos aqui grande homem na palavra. Le grand homme c'est Jésus. O grande homem é o próprio Jesus. Aí la pluie então, a chuva qui tombait, que caiu. Brahma começou a vision. Brahma começou a ver na visão. Deus é bom. Donc a mon prophète naie. Vocês viram que sou profeta? É como se duvidava. Amoni batumi balé, falava em línguas, les dons, os dons et les appels os chamados sont sans repentance. Sem arrependimento. Les dons et les appels sont sans repentance. Moutako tourne cette église, à côté, à côté de Sabaway, à côté guérir les malades, mais sa vie, mas a sua vida. Alors Branham, Zamba aidé. Deus ajudou-lhe. Já viu somente a comprendre te. Não entendeu. La paix écriture. E a escritura. Ele não creu mesmo. Bon, tu as la paix vision. Brahma maintenant voit quelqu'un. Agora me viu alguém. Allah tu peux vestiu-se de branco. Azolon na bilang. Que estava plantado. Azolon. Estava plantado. E como pouco como tu ana kei. Estava entardecer aquele homem foi. Muito bom lá noir. Se vestiu de preto. Ayepe. Foi também. Aloni. Também plantava. Muna. E choveu. Na tongo etani. E de manhã amanheceu. Makasa mabebini. E saiu então a erva daninha. Makasa bien bedini. Como também o trigo. Santé. E todos de boa saúde. Makasa. Lá bite na ba Congo kuna. Nos lados ba Congo. No ba Congo ba wish ba manta ko. Ezala makasa mo babengaka. É uma folha que se chama mankundia. Que chama mankundia. É como se feijão assim grande. Quando toca no seu corpo, machacha. Aquilo cola. Mokusa. Ok, no hospital. Na cabinda, mundele. O branco. Olha, não gosta teti na malong. Que duvidava aí, malong. Makabinde bazua machacha wana. Pegaram então aquela tal folha. 12 era kolia. Makepangusa. Na teni na ya Musa. Colocaram então no seu casaco na ele. No seu casaco. Aquele quando ele foi na wazongi. Depois dele voltar. 13 horas. Era musala. Hora do trabalho. Azui casaco machachalati. O seu casaco colocou. 5 minutes après. Depois de 5 minutos. Mundela suba. O branco mijou mesmo.
Mundera Leni. O branco chorou. Bongola Kazak. Ele tirou o casaco. Avião Balamoko. O avião diretamente Luanda Poto. da para a Europa. Machacha. Com comichão. Batrabe basa gala mama. Eles estavam a rir por aí. Azui E apanhou. Bafre Machacha bazao. Também há irmãos comichão aqui. O Kangamina Precisa pegar ele o Kufi. e morres. Ela passei. Há pastores. Soga o soloni na ye. Se conversares com ele, O peixe. pecas de uma vez. Ela predicateur. Soga alô. Quando você diz alô, Ndengani. como é que estás? Masumu ebana. Acabou, o pecado começa por aí. Je vous dis ces choses avec expérience. Você digo essa coisa com experiência. Nyasena Yamba pasteur. Eu já tenho. Manebele, un prédicateur. Amani solo na 17h. Só começa a 17 23h. até 23 horas. Ni citation. Nem citação, Ni verset. nem versículo. Bakomboka ma frère. Sempre com o nome de irmãos. Wala machacha te. Isso aí não é comichão? Na futa pé. Sim, eu também paguei. Nzamba beta ngaye. Deus me bateu também por isso. Sobo ibana tena kufira bana mibale. Não sabe, eu já faleci 2 filhos. Tango nazalaki kuna. Quando eu estava lá. J'ai enterré 2 enfants. Enterrei 2 filhos. Nzamba yako lakisa ngai po. Deixa eu lhe mostrar. Osanganaki na bato. Porque você estava reunido com essas pessoas aí. Frère, Irmão, attention. atenção. Soyez sûrs Sejam sérios de l'homme que vous suivez. do homem que você segue. Amém. Soyez sûrs. Et la révélation. Parce que Paul a dit, Porque Paulo diz, suis-moi parce que je suis Christ. porque eu sigo a Cristo. Você segue aquele que segue a prostituição? Machacha. Comichão. Enyokola ngai. Me castigou. Enyokola pardon mutakabinda wana. Aliás, castigou aquele branco. Alors William Branham, Então, William Marion Branham, Tangatali, quando olhou, Mbule Beti, choveu. matiti ya koto ya kitoko, E aqui crescia outra erva, koto ya mabe, noutra uma. koto ezobota bambuma. Aqui produzia frutos. Même ba église ezoloba basi bilamba. Diz que tiram até roupa nas mulheres. Tala na internet. Observa na Bato internet. plein. Todos aí cheios. Passer osokola basi mutakala. A lavar umas mulheres aí nuas. Mutazala kola nyama. O homem começou a se animar. Un homme sans le O Saint-Esprit homem sem Espírito Santo. vaut mieux taba. Até mais vale um cabrito. Makambo ezoleka na message, Está acontecendo na des choses terribles. coisas terríveis. Ba frère bazofundana. Irmãos estavam a se acusar. Politique entre coton. Em ambos os lados. Épouse de Jésus, Esposa de Jesus. soyez loin de ces choses. Estejam longe dessas coisas. Cherchez le Saint-Esprit Procurem o Espírito Santo. et restez seul avec E Dieu. fiquem sós com Deus. Ba frère babenga yo, merci. Digam obrigado. Babenga yo te, merci. Como não? Bakabela yo, Que te merci. oferece também que tudo corre. Bakabela yo te, Também que merci. não te ofereçam tudo bem. Même William Branham, Mesmo William Branham. à la fin, No fim, il était resté seul. ele ficou só. Branham azoluka na église. Para me procurar para a Natangela bino igreja. citation wana no. Eu não Totanga mo deja awa. Eu já Branham vi. azotuna. Branham me Nani pergunta. azalaka awa? Quem estava aqui Tangu tochaka libango ebandeli. quando colocamos aquela pedra no Na princípio? na Branham tabernacle. Branham tabernacle. Branham azoluka. Branham me procura. Branham bachaka Quando fondation. colocar na fundação, Famille moko mtebona. uma família que apareceu. Ukasema kama zoe bandi awa. Você pensa que esse tipo de coisa começaram a Laissez les vautours partir. Então deixem que os abutres vão. Laissez les vautours partir. Deixem que os abutres Sauf que ça aigle. Você é uma águia Bunda. da luta. Dieu a besoin Deus precisa, de ma paresseté. não precisa de Vous devez preguiçoso, prier le Seigneur. mas ore ao Senhor, Vous devez gêner le deve Seigneur. jejuar ao Senhor. Seigneur alakisa yo. Que o Senhor te mostre Aza mosali ya nzamba solo. que seu verdadeiro servo de Deus Toi osala aventure awa. ou está fazendo aqui aventura. Il faut être sûr. Então você deve estar certo disso. Même vous les diables. Vous devez être sûr que le pasteur, c'est Dieu qui l'a mis. Deus é quem lhe colocou. Sans oser douter, Você oser hypocrite. és hipócrita. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, nous les prédicateurs, nous devons croire Temos que crer que le frère de que o irmão a le Saint-Esprit. tem o Espírito Santo. Si on croit Se não creres, aux autres péchés, então estás a pecar. place dans les alibanda. O teu lugar é aí fora. Aujourd'hui, je vais consommer mes minutes Hoje vou consumir os meus minutos. jusqu'à 30. Até 30. Você liga? Ficaram nervosos? Você liga até. Não fiquei nervoso. Tira 30. Até às 17h30. C'est ça le temps. Nabi que ça na 20, mais tira 30. Aí na Eu sei silêncio. que já estão em 20, mas daqui a 10 minutos terminamos. Ah, linga banda lisus. Já está a começar. Bolimbisa, alléluia! Amém. Alléluia! Amém, amém. Corinthiens,
Coríntios. William Branham Amoni sikoyo mutu apembe akei agora então que mutu amwindo akei o preto também foi bilange binisi de semence e também a lavra fez surgir do kotombo mabe aqui kotombo wa malamu no outro lado do trigo. Ale Branham se rappelait na Bible. Abraham se lembrou da Bíblia. Moye bimaka pona bato nyonso. O sol sai para todos. Mbula pe ebimaka pona bato nyonso. Também para todos. C'est pourquoi por isso tout dépend tudo depende de la semence. Depende da semente. Se vous avez la semence ensemble, se tem a semente de Deus, toquez les liboso. Iremos em frente. Dernier chapitre. Nombre. Capítulo. Nombre 25. Números capítulo 25. Verset 1. Números 25, versículo 1. Nombre 25, verset 1. Números capítulo 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue c'est de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il plairait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vie Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, Aaron s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il le perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui mourirent de la plaie. Amen. Amen. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus não muda. Jésus ne changeait pas. Jesus nunca muda. Nzambe abimisi peuple. Fez sair o povo. Mais peuple est bon kolanda parole. Quis seguir a palavra. Ba inviter bango. Convidaram-lhe. Na ba dénomination. Na ba assemblée de division. Na ba assemblée opposante. Na ba assemblée. Na assembleia, nessa assembleia. Ba kei. Foram. Tobala na biso na biso. Vamos casar entre nós. Basali kindumba. Eles fizeram a prostituição. Na ba Moabite. Com os moabitas. Nzambe abandi ko brûler. Deus começou a abandi ko zikisa na camp. Abandi ko boma. Começou a matar. Frère moko yayaki na retard anuma mwasi mopaya na kati ya Israel Madianite azoya na ye oyo asa azwaki bateme akozwa bateme lobi tozalaka na Kinshasa na rigini nzoka payene Finé est Watali. L'esprit de Finé. C'est l'esprit qui anime l'épouse. L'esprit de Finé, c'est l'esprit qui anime les vrais serviteurs. Les vrais serviteurs de Dieu, sans compromis. Azwa épée. Ele pegou a espada. Alanda frère wan. Seguiu aquele irmão. Na mwasi wan. Com aquela mulher. Atia bango wa mbeli na mabumu. Furou-lhe nas barrigas. Bakufa. Morreram. Kanda ya Nzambe. E era de Deus. Ekita. Baixou. Olingi kanda Nzambe ekita. Você quer que era de Deus baixo? Débarrassez-vous. Então separa-te. Des amitiés. Dos hábitos, das amizades. Débarrassez-vous. Separa-te. Naba divisioniste. Com os divisionistas. Otro bango. Soki ozongi awa te yo moto obima opanza awa sans repentance ekomi o collaboration frère ata tikali 3 frères tokozela bino Finé tosenga molimo na ye
Écoute na église. Que entre na igreja. Écoute na libala. Que entre nos casamentos. L'esprit de chasser le O mal. espírito de expulsar então, mas L'esprit, o espírito, même frère no lia kana ese. mesmo mulher como junto. Camarade na yo. Oyebi se ke boyete. Irmã, isso não. Zana courage se. Tenha essa coragem. Zamba ko pambola yo. Deus te abençoará. Kene ko tanga na sima. Vai ler a Fini, Finéia. Dieu a fait l'alliance avec lui. Deus fez aliança com ele. Dieu l'a béni. Deus l'abençoou. Dieu te bénira. Deus t'abençoera. Si le pasteur a sa aventure, Pastor fizer yo ko sala aventure te. Faça aventura. Ce qui Dieu a sa aventure, Quando fizer aventura, toi vivez la parole. viva a palavra. Pour oyaka pour la pasteur te. Você não veio aqui por causa do Oyaka pour la diacre te. Oyaka pour la prédicateur Ele veio te. por causa do pregador. Sauve-toi toi-même. Salva-te a ti mesmo. Même Noé, Mesmo Noé, l'autre, Ló, moi c'est comme a Libanga. mulher ficou pedra de sal. Il n'a pas regardé. Ele não olhou atrás. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Totike Sika, la présidente de Kids. Ao presidente do culto.